No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter e seus amigos, ao investigarem quem havia pego o brinquedo do Stewie, eles acabaram descobrindo que Chris tinha uma namorada, e que ela era uma boneca. Lois acaba percebendo que Peter não a tratava bem, após ver que o relacionamento do seu filho Chris com uma boneca era melhor que o deles. O episódio começa com Peter e seus amigos assistindo TV em sua casa. Lois chega ali, e fala que enquanto ela e Stewie estavam no parque, alguém roubou o brinquedo dele. Stewie obviamente fica bem zangado com isso. Eu não acredito que roubaram o Velotrol do Stewie. Só faltavam 9 prestações para pagar. Quanto você ganha, gorducho? Peter fala para Lois não se preocupar, pois ele e seus amigos iriam encontrar quem havia feito isso. Eles então decidem ir falar com um garoto que estava vendendo limonada, e o pergunta se ele sabia algo do brinquedo roubado do Stewie. O garoto fala que não sabia de nada, já que ele estava há 3 horas ali vendendo limonada, e isso é o bastante para Peter mobilizar o garoto, já que era impossível ele ter ficado ali por 3 horas e o gelo não ter derretido. Os amigos de Peter até tentam alertá-lo que ele poderia ser preso por isso, e Cleveland acaba descobrindo que o garoto é quem havia roubado o brinquedo. Com isso eles vão entregar o brinquedo ao Stewie. Após isso Peter fala que por ter achado o brinquedo do seu bebê, ele sente como se pudesse encontrar qualquer coisa, e até chega a falar que queria ser demitido para poder resolver casos de bebê em tempo integral. Logo depois disso, um garoto vai falar com Peter, e pergunta se ele e seus amigos poderiam encontrar sua figurinha de beisebol. Peter até chega a aceitar, mas quando vê que o menino já tinha uma orelha furada, ele recusa. Enquanto estavam na garagem de Peter, Joe fala sobre uma onda de furtos que havia acontecido apenas naquela manhã. Quagmire chega ali, e fala que poderia ter uma pista sobre todos esses furtos, já que uma das crianças tinha um brinquedo com uma câmera em seu quarto. Eles então resolvem assistir a gravação do brinquedo. O vídeo começa com o Quagmire indo se relacionar com a mãe de um garoto. Continua. Depois disso, essa mulher ficou bem? Ela tá bem, nós comemos depois disso. Após verem isso, eles conseguem descobrir quem vinha roubando os brinquedos das crianças, e era nada mais nada menos que o Chris. E após descobrirem isso, eles decidem ir até o seu quarto para revistar. Peter, ao abrir o armário do Chris, acaba achando uma boneca feita com todos os brinquedos que foram roubados. Ele então chega ali desesperado, e fala para eles que aquela era sua namorada Heather. Lois e Peter conversam a respeito do Chris ter uma boneca como sua namorada. Ela fala que talvez fosse culpa deles dois o Chris ter uma péssima ideia sobre relacionamentos, já que eles não eram um exemplo perfeito de casamento. No outro dia, Peter resolve ir conversar com o seu filho a respeito da sua namorada, pois não era algo saudável passar tanto tempo com uma boneca, e Peter até chega a descobrir que Chris não usava ela para se relacionar, mas a tratava com muito respeito, como se fosse uma garota de verdade. E então ele diz que ia ensinar seu filho a como conquistar uma mulher. Afinal foi ele quem ensinou os idosos asiáticos a pegar metrô. À noite, enquanto conversava com a sua namorada, Chris acaba se empolgando após ela acidentalmente cair em seu colo. Na manhã seguinte, ele e sua namorada vão até a cozinha. Após ver que seu filho ainda estava com aquela boneca, Lois fica brava com Peter, já que era para ele ter feito Chris jogar ela fora. E fala que isso tudo era culpa dele, pois ele nunca escutava nada do que ela falava. Após isso, Lois fala para Peter que não ia mais falar com ele, pelo que ele fez com o Chris, e também por não ter se desculpado pelo jeito que a tratou mais cedo. Ele então fala que iria recompensá-la mais cedo ou mais tarde. E de repente a campainha toca, Lois recebe um buquê de flores, e ela automaticamente pensa que Peter havia feito isso, mas logo muda de expressão após ler o cartão que estava no buquê, e descobrir que as flores eram para Heather. Ele então vai pegar as flores, e fala que iria passar o dia em casa com a Heather, pois ela nunca viu TV. Após ver o quão bondoso Chris era com a sua namorada, Lois acaba percebendo que seu filho tratava aquela boneca melhor do que o Peter a tratava. Enquanto assistiam TV, Chris chega em casa com a sua namorada, e fala que eles dois iriam fazer um piquenique. Lois decide perguntar ao seu filho se ela e Peter poderiam ir junto. Ele responde dizendo que adoraria. Brian vai perguntar a Lois do porquê ela está fazendo isso. Ela responde dizendo que talvez se Peter visse como é tratar alguém bem, ele poderia aprender alguma coisa com isso, já que eles eram tão próximos quando jovens. À tarde eles então vão até o parque para fazer o piquenique. Peter pede para Lois segurar uma cerveja enquanto ele tentava acertar a tampa, e por incrível que pareça ele não consegue, e ainda põe a culpa nela. Logo em seguida,
Eles decidem ir brincar no parque. Peter acaba ficando preso em um balanço. E nos é mostrado alguns momentos do Chris sendo bem romântico com a sua namorada, e Peter como sempre tratando mal a Lois. Após brincarem, Chris resolve presentear a Heather com um suéter. Vendo isso, Lois fica irritada após ver que a relação do seu filho com a boneca era melhor do que o seu casamento. Com isso ela acaba ficando com ciúmes. E à noite decide raptar a boneca. Ai, meu grito matinal. Ah, Assim que acorda, Chris entra em pânico quando vê que a Heather havia sumido, e vai até a cozinha perguntar à sua mãe. Lois fala para Chris que às vezes os relacionamentos acabavam naturalmente, e isso poderia ser um sinal que ele deveria virar a página. assim como você superou sua síndrome de torrente da dança do hamster, você poderia passar. Com isso, Chris passa o dia chorando. Após ver o quão triste o seu filho estava, Lois decide levá-lo para ver algo. E o mostra à sua namorada. Ela fala que isso não era natural para um garoto da idade dele ter. E após sua mãe dizer que se ele tratasse uma garota de verdade tão bem quanto ele tratou a boneca, Chris fala que não precisaria mais da Heather. Quando Lois chega em casa, Peter se desculpa com ela, e fala que aprendeu muito vendo seu filho e a sua namorada. E surpreendentemente, ele chega a presenteá-la com um buquê de flores.